Olá, vamos trocar uma ideia hoje sobre um assunto muito interessante e que afeta, influencia a nossa vida continuamente. Então, o tópico de hoje são as radiações eletromagnéticas ou as ondas eletromagnéticas, ok? É um assunto, assim, bem complexo até, né? Com bastante teoria, com bastante pesquisa a respeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma visão prática disso e observar como isso afeta a vida da gente diariamente. A ciência define a onda eletromagnética como uma radiação que ela é emitida por todo o corpo que tem temperatura acima de zero. Ou seja, todo o corpo que emite realmente algum tipo de energia emite também radiação eletromagnética. Nós temos o Sol, por exemplo, a Terra, né? Os animais, as plantas, o ser humano. E também equipamentos, máquinas, certo? Que usam essa energia de alguma forma para gerar essas ondas. Ok. Então nós temos as fontes, digamos, naturais e as artificiais. Bom, a primeira questão que nós temos é que não se pode fugir das ondas eletromagnéticas. Não tem escapatória. Em qualquer lugar que você for, você vai estar sujeito a um tipo ou outro de radiação, certo? O nosso próprio corpo emite também radiação. Né? Todo campo elétrico gera um campo magnético e gera, em consequência, uma onda eletromagnética. Então, o nosso corpo emite, o nosso pensar emite, o nosso cérebro trabalha com eletricidade. Okay? Nossos movimentos, todos temos eletricidade passando pelo corpo. Tudo isso aí gera campos eletromagnéticos. E há a interação, né, entre as pessoas, a interação entre esses campos. Então, o primeiro fato importante é que a gente não consegue escapar. O segundo fato é que o nosso corpo nosso ser está adaptado a lidar com isso, a trabalhar com essa energia, certo? Não há grandes problemas em lidar com isso. O corpo se adapta. Mais importante ainda, nós precisamos das ondas. Tem um pedacinho da faixa de ondas que a gente chama de espectro visível, que são luz visível, que é a cor que nós vemos nos objetos, que é a forma dos objetos que nós conseguimos distinguir com o nosso olho. Não tem como a gente bloquear isso, ok? Então, tranquilo. É uma coisa natural, o universo todo está envolvido nisso, né? Ondas e radiações eletromagnéticas. O universo todo está, nós estamos num mar de radiações, as mais variadas. O grande problema começa a acontecer quando? Quando há o excesso de radiação. Este é um problema sério. Ok? Vamos tomar, por exemplo, os aparelhos celulares, os smartphones e assim por diante. Eles geram ondas eletromagnéticas, certo? E existe um coeficiente chamado SAR, S-A-R, com duas divisões lá, é o SAR-EU e o SAR... me foge o nome agora. Que são estudos que foram feitos com índices onde o ser humano consegue aguentar a exposição sem que isso cause algum problema. Pergunta: alguém pesquisou o índice SAR do seu celular quando comprou ele? Ninguém pesquisou, com certeza, muito raro. Poucos lugares mostram essa informação. Mas, no geral, os índices estão dentro de valores aceitáveis. Tá? Não é uma grande preocupação assim, mas é interessante se saber. Opa. Agora, toda vez que a gente entra nesse excesso de ondas, aí realmente o nosso corpo ele sofre um processo de fadiga, de cansaço. Essa exposição excessiva nos debilita. Okay? E dessa debilidade é que vão surgir diversas doenças.
Então, nós precisamos conhecer um pouquinho mais das ondas eletromagnéticas e saber que o excesso delas é que é prejudicial. A gente não pode pensar em fugir. Não se pode pensar em fugir, certo? Eu vou lá para o meio da roça, lá para um cantinho no meio da montanha, porque lá não tem nada de ondas eletromagnéticas. Tem. O próprio planeta emite. Nós temos energias telúricas, né, energias que vêm do subsolo, que emitem. Então, você não tem como fugir disso. Precisamos nos adaptar e precisamos aprender a lidar um pouquinho melhor com essa radiação, certo? Só um minutinho que eu já retorno. Legal, voltamos então. Então, como eu estava falando, o importante é a gente conhecer um pouco mais sobre essa radiação e buscar, né, alguma maneira de lidar melhor com ela. Um fato importante é que quanto mais próximo você estiver da fonte, mais intenso será a carga eletromagnética. Então, maior será o efeito. Nós temos, então, hoje um grande problema, que são as torres de celular, as torres de telefonia, né? Antenas de rádio e televisão, repetidores também, desses equipamentos, que estão espalhadas aí por toda a cidade, pelo campo e assim por diante. Todo mundo quer ter acesso à informação, ao celular, e precisamos ter as torres que vão se encarregar de espalhar esse sinal. Quanto mais próximo você estiver de uma torre dessas, maior é a intensidade do sinal e maior o efeito danoso sobre o nosso corpo. Não só o nosso, como das plantas, dos animais, todos os seres que convivem com isso. Esse excesso de exposição à radiação causa inúmeros problemas, né? Desde mal-estar, dor de cabeça, cansaço, indo até um câncer e coisas assim bem mais graves. O que nós podemos fazer, primeiro, é conhecer, certo? Conhecer um pouquinho mais sobre isso, estudar um pouco para ver como é que funciona, como é que não funciona. No segundo ponto, nós precisamos tomar algumas medidas. Se você mora próximo de uma antena, por exemplo, muda de casa. Não tem o que fazer. Você pode usar alguns recursos, como orgonite ou alguma coisa assim, né? Algum outro aparelho que bloqueia ondas, mas não vai resolver. A médio prazo, o seu corpo vai começar a sofrer, você não vai conseguir evitar isso aí. Então é bem complicado para quem mora muito próximo. Existem leis que regulam, né, essa proximidade, mas muitas vezes a torre já estava naquela posição, a lei veio depois e aí fica complicado. Então a gente não pode evitar. O grande ponto das ondas eletromagnéticas realmente é essa questão do excesso. Recentemente eu fiquei aqui em casa sem telefone, sem internet, e fui pesquisar ali no tablet, né, para ver se tinha, como é que estava, se tinha voltado, e apareceu ali a lista de redes sem fio. Tinha mais de 50 ao redor de casa. Então tem pessoas, por exemplo, que vão dormir, desligam o celular, desligam o Wi-Fi, desligam o roteador, né, desligam o computador. É uma gota d'água no oceano. Por quê? Porque ao seu redor tem muita onda eletromagnética sendo emitida por esses aparelhos. Então, a gente pode conseguir fazer algumas coisas, tomar algumas medidas para reduzir essa exposição, mas no geral, hoje em dia, é muito complicado. Apesar de que alguns lugares são bem piores do que outros, né? Grandes centros urbanos, então, deve ser um horror, porque você tem milhares de emissores de ondas ali, e são ondas assim que o ser humano utiliza, o ser humano usa, mas que ele não sabe os efeitos sobre a vida, né? Sobre a vida humana, sobre a vida dos animais ao redor, certo? Então a gente tem que conhecer um pouquinho e procurar evitar. Nós temos um meio, uma forma de
amenizar um pouco isso, que são as orgonites, né? Peças como essa aqui, que elas absorvem essas ondas eletromagnéticas e convertem elas em energia, tá? Energia boa para o nosso uso. Mas ainda assim a orgonite tem um limite de atuação, né? Uma capacidade de transmutar essas ondas, dependendo da intensidade que você tiver, ela não vai conseguir resolver. Ela vai amenizar um pouquinho, mas não vai evitar o problema inteiro. Eu volto a colocar um ponto que as ondas eletromagnéticas, essa radiação, ela faz parte de tudo que existe. O Sol constantemente tem algumas explosões e nessas explosões há uma emissão muito grande de radiação. Afeta às vezes as comunicações aqui na Terra, né? Afeta a vida aqui na Terra, causa uma série de mudanças. Então, nós nos adaptamos a isso. O problema começa de novo quando há um excesso. Se você vive cercado de eletrônicos que todos eles emitem, mas a televisão está no stand-by. Está no stand-by, mas ela continua emitindo hoje radiação, porque ela está se comunicando com o seu celular, está se comunicando com o Wi-Fi, né, com o roteador lá, está trocando informação. E tudo isso é um banho de energia que está nos influenciando, que é algo que não é tão natural e às vezes é muito mais intenso do que a gente possa imaginar, certo? Mais uma interrupção. Hoje. Continuando. Ok, então as radiações eletromagnéticas fazem parte do mundo todo visível, todo mundo material tem isso aí. Elas são emitidas por alguns corpos, são absorvidas por outros e refletidas por ele. Uma coisa muito interessante, por exemplo, né, os cristais, certo? Né? As pedras. Uma pedra, por si só, não emite nada. Ela é inerte, ela é uma estrutura inerte. Mas, a partir do momento que incide sobre ela uma onda eletromagnética, uma radiação que provém do Sol, por exemplo, que provém do solo, interage com a estrutura e, a partir disso, ela começa a emitir ou refletir essa radiação polarizada, né, de acordo com a característica da pedra. Isso é um dos motivos porque os cristais, as pedras, têm uma função, né? A gente pega um livro com isso e cada pedra tem a sua função, tem a sua atuação. Por quê? Porque ela absorve essa energia eletromagnética, seja do Sol, seja da Terra, e polariza ela conforme a estrutura que ela tem. Então, se aproveitam, né, e tem alguns benefícios. Evitar a radiação não tem como. Não tem como. Existe um experimento muito antigo, muito interessante, que é a gaiola de Faraday, certo? Consiste de uma malha, né, de metal, uma gaiola, realmente uma estrutura que se coloca ao redor, por exemplo, de uma sala, de um quarto, que ela bloquearia essa influência eletromagnética, essa influência elétrica. Mas ela tem alguns detalhes importantes, né? O comprimento de onda, o tamanho do fio, a espessura do fio. Uma gaiola de passarinho, por exemplo, uma gaiola de Faraday, certo? É uma estrutura metálica ao redor do pássaro. No entanto, você consegue ver o pássaro lá dentro, não consegue? Por quê? Porque essa gaiola, ela não bloqueia a luz visível. E aí você consegue ver a luz refletida no animal e você consegue enxergar. Então, tem alguns fatores que a gaiola de Faraday acaba sendo inútil. Né? E se você vai viver dentro de uma gaiola, puxa vida, ele não é mais vida, né? Não é mais vida, você está ali vegetando ali dentro. Você fica com tanto medo disso que vai se refugiar, você vai se isolar e você não vai ter vida, não adianta. Ao mesmo tempo, uma gaiola de Faraday que bloqueie tudo é virtualmente impossível, porque as ondas vão praticamente de menos infinito a mais infinito. Então não tem como ter uma gaiola de Faraday que bloqueie tudo isso, certo? O uso de orgonites é interessante, mas também tem as suas limitações, seja por capacidade da orgonite, né? Seja pela quantidade de orgonites que a gente teria que ter, também a gente cai nessa questão, a gente não vive, a gente fica só preocupado com isso. O que nós precisamos lembrar é que o nosso corpo se adapta. Nós temos que evitar
os excessos. Esses excessos é que são prejudiciais, certo? Eu vou estudar e trazer mais algumas informações a respeito dessas ondas eletromagnéticas, né, desse efeito delas sobre a gente. E aos pouquinhos eu vou trazendo alguns vídeos comentando sobre isso. Esse primeiro foi basicamente uma introdução a esses aspectos e para divulgar um pouquinho mais, né, o assunto. Certo, pessoal? Obrigado.